tudo cada vez melhor. Espero que esteja tudo cada vez melhor na sua vida. E hoje vamos dar continuidade então ao estudo do livro Autobiografia de um Yogi. E hoje falando então um pouquinho, dando continuidade na verdade sobre o último capítulo que a gente falava sobre astrologia. E nas últimas 3 páginas a gente tem aqui alguns ensinamentos que Yogananda aprendeu com o seu guru Shri Yukteswar sobre a simbologia do Gênesis, sobre reencarnação e sobre consciência crística. Então vamos lá então. Ele começa com uma indagação de Yogananda, na época ainda chamando-se Mukunda, falando que ele não entendia muito bem o Gênesis, né? Por que Deus castigou todas as gerações seguintes a partir de um erro de um único casal, né? Por que ele não castigou só o casal Adão e Eva, né? E castigou toda as gerações vindouras a partir dali? E aí Shri Yukteswar dá uma boa risada, né, dessa questão que Yogananda traz e responde, né, dizendo que a simbologia do Gênesis ela é muito maior do que e que não pode ser interpretada literalmente, né? Então Yogananda dizia que o mestre, o Shri Yukteswar, explicava a Bíblia com clareza maravilhosa. E foi de seu guru hindu, né, que ele, então, desconhecido dessa cristandade, aprendeu a perceber a essência imortal da Bíblia. Nas palavras, então, compreendendo então as palavras de Jesus Cristo, que dizia, né, que passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que é isso que está, então, em Mateus, no capítulo 24, 35. E aí ele começa dizendo então isso que eu comentei, que Gênesis ele é profundamente simbólico e não pode ser compreendido na sua interpretação literal. Então essa simbologia que nós vamos conhecer aqui agora, essa interpretação então por Shri Yukteswar. Essa árvore da vida que a gente encontra no Gênesis, né, ele simboliza o corpo humano. A coluna vertebral assemelha-se a uma árvore invertida. A árvore do sistema nervoso, que dá muitos frutos apetitosos. Então, nós temos as sensações da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. E estes o homem tem a permissão de desfrutar, mas lhe foi proibida a experiência do sexo, a maçã no centro do corpo, no meio do jardim. E continuando citando Gênesis, né, capítulo 3, versículos 2 a 3, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, o fruto que estava ali no meio do jardim, na árvore no meio do jardim. E é interessante que nossos órgãos, né, genitais, né, que estão aí situados no nosso corpo aonde? No meio, né? Então isso que está no meio, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Vamos continuar essa explicação aqui. Então, continuando, ele diz o seguinte, a serpente, né, Shri Yukteswar nos diz que a serpente representa a energia enrolada na base da espinha dorsal. Na base da espinha dorsal nós temos o que? O nosso chakra da base, né? Eu não sou uma grande conhecedora de chakras, mas alguma coisa até eu aprendi com o meu próprio marido, né, Alexandre Pinheiro. Então o chakra da base, ele tem essa energia sexual, né? E ali está a serpente, né, representa essa energia enrolada nessa base da espinha dorsal, que estimula os nervos sexuais, né? Então, Adão representa a razão, Eva o sentimento. E quando esse impulso sexual suplanta, né, a emoção ou a consciência de Eva em qualquer ser humano, a sua razão ou Adão também sucumbe. Então, Adão representando a razão, Eva o sentimento. Nós vamos falar mais vezes sobre essa representação aqui durante essa live. E quando esse impulso sexual, essa serpente, né, ela suplanta a emoção ou a consciência de Eva e também cada um de nós, a nossa razão, ela sucumbe. Então, quando esse impulso sexual está acima da nossa razão, ele acaba também, nós acabamos sucumbindo sob esse impulso, suplanta a emoção
ou a consciência está acima, acaba ficando acima. Quando esse impulso sexual acontece isso, em qualquer ser humano, também a razão ou Adão sucumbe. Citando Gênesis, capítulo 3, 12-3, ele vai dizer: a mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi. Respondeu a mulher: a serpente enganou-me e eu comi. Continuando a explicação de Shri Yukteswar. Deus criou a espécie humana materializando os corpos do homem e da mulher pela força da sua vontade. Mais uma vez aí a vontade, essa vontade poderosa, essa vontade criadora, né, que todos nós temos. E nós vamos falar sobre isso aqui também. Ele dotou a nossa espécie com o poder de criar filhos de idêntica maneira divina ou imaculada. Citando Gênesis capítulo 1, 27 e 28, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós fomos criados pela força da vontade de Deus, e essa vontade nós também temos, né? Essa vontade onicriadora, né? Onisciente, com essa possibilidade infinita, e também nos dotou com essa espécie de criar filhos de idêntica maneira, divina e imaculada. Continuando a interpretação de Shri Yukteswar, ele vai nos dizer que então Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-vos. Então, até então, ao manifestar-se como alma individualizada, né, lembrando a sequência, né, que Gênesis traz para a gente, Deus se limitara aos animais, né, regidos pelo instinto e desprovidos de potencialidade da razão plena. Então fez os primeiros corpos humanos, simbolicamente chamados Adão e Eva. Então o instinto, né, era o que prevalecia nos animais, ainda prevalece, né? Os animais vivem pelo instinto, seguindo o seu instinto da natureza, seu instinto natural. E são desprovidos de potencialidades de razão plena. Então aí Deus fez simbolicamente os dois primeiros seres humanos, Adão e Eva. Para esses corpos, a fim de prosseguirem vantajosamente na evolução ascensional, ele transferiu as almas, a essência divina de dois animais. Em Adão, o homem, prevaleceu a razão, e em Eva, ou mulher, o sentimento prevaleceu. Então, nós temos aí a informação de que ele transferiu duas almas, essências divinas de dois animais. E que Adão, como a gente já falou aqui, predominou a razão, Adão ou homem, e em Eva ou mulher predominou o sentimento, prevaleceu. Assim, a explicação de Shri Yukteswar manifestou a dualidade ou a polaridade subjacente ao mundo dos fenômenos. Razão e sentimento permanecem no paraíso da alegria cooperativa, enquanto a mente humana não for iludida pela energia serpentina das propensões animais. Então, a gente tem aqui a informação que mais uma vez nós já estudamos nessa leitura deste livro, né? Que aqui, nesse mundo fenomênico, só nós estamos aqui manifestados por conta dessa dualidade, dessa polaridade, que está subjacente ao mundo dos fenômenos, como se fosse um pano de fundo, né? Só existe esse mundo onírico, esse mundo dos sonhos, por conta de existir essa dualidade, essa polaridade. E razão e sentimento, eles permanecem ali no paraíso da alegria cooperativa. Estão ali cooperando um com o outro, enquanto a mente humana não for iludida pela energia serpentina das propensões animais. E a gente pode fazer uma pausa aqui para uma reflexão. Até aqui, faz sentido para você? Né? E se a gente for olhar o panorama atual dos caminhos da humanidade, né? Nós estamos nesse caminho ascensional que foi falado aqui, né? Nosso propósito de nos elevarmos ascensionalmente, ou nós estamos dando mais vazão a essa nossa propensão animalesca, né? O que vocês acham? Continuando, ele vai dizer o seguinte, né? O corpo humano, portanto, não foi apenas o resultado da evolução de dois animais, né? De animais. Deus produziu por um ato especial da criação, as formas animais eram muito rudes para expressar a divindade. Então, por um ato especial da criação, Deus criou, então, nós, seres humanos. Somente o ser humano foi concedido lótus de 1000 pétalas.
potencialmente onisciente no cérebro, bem como os centros ocultos, sensivelmente despertos na espinha dorsal. Então, nós fomos criados para que nós expressássemos plenamente essa divindade, né? Coisa que as formas animais eram muito rudes, não conseguiam expressar totalmente. Somente ao ser humano foi concedido o lótus de 1000 pétalas, potencialmente onisciente no cérebro. Então, mais uma vez, ele está citando aqui, sem falar, o chakra, né? O chakra da coroa. O chakra potencialmente onisciente, que tem o potencial de saber tudo, né? Bem como os centros ocultos, né? Sensivelmente despertos na espinha dorsal. Quem são esses centros ocultos? São os nossos chakras, que estão ali localizados e na espinha dorsal, sensivelmente despertos. Então, o homem, ele tem essa capacidade de ter consciência reflexiva, né? Nós podemos apreciar o belo, o bom, o verdadeiro, né? As virtudes. Isso nos diferencia dos animais. Por mais que nós amemos toda a natureza, todos os animais, nós temos essas potencialidades diferentes dos animais. Eles não conseguem, de repente, a gente colocar, como a professora Lucilena exemplifica, uma flor aqui, ele não consegue ter essa apreciação estética, né? Isso é a capacidade de nós, seres humanos, que nós temos. Continuando, o Shri-Yukteswar vai dizer que Deus, ou consciência divina, presente no primeiro casal criado, aconselhou-os a usufruir de todas as formas de sensibilidade, com uma exceção, as sensações sexuais. Então, Deus, ou a consciência divina presente nesse primeiro casal, aconselhou-os, então, a que eles usufruíssem de tudo, se com uma exceção às sensações sexuais. Aí, em Gênesis capítulo 3, versículo 1, está escrito: ora a serpente, né, entre parênteses, nós entendemos como força sexual, era o mais astuto de todos os animais do campo, qualquer outro sentido do corpo. Então, esse campo, né, interessante que para os hindus, eu também estou fazendo aqui um paralelo com o estudo do Bhagavad Gita, eu estou bem na parte em que é explicada essa constituição, né? Então, a nossa constituição como esse campo de atividades, que seria o nosso corpo, o desfrutador, que seria essa entidade viva, essa nossa alma, e também uma super alma que conhece tanto esse campo de atividades, esse nosso corpo, essa nossa entidade viva, esse desfrutador, e também todos os demais campos de atividades ou corpos e todas as demais entidades vivas que desfrutam desse corpo. Então, é entendido que é ensinado que esse corpo como um campo de atividades, né? Um campo onde a gente tem aí os nossos sentidos físicos, né? E a serpente, essa força sexual, era o mais astuto de todos nesse campo de atividades, nesse nosso corpo, né? Essa nossa força sexual, então, a gente pode entender aqui como o mais astuto de todos dentro desse nosso corpo. O mais astuto, o mais esperto, né? Nós podemos usar essa potência, né? Tanto potencializá-la para criar algo bom, como para criar algo, né, que só fique ali focado nessa, né, em fortalecer e estimular essa força sexual. Então, ele era o mais astuto de todos os animais desse campo, né? Qualquer outro sentido do nosso corpo. Então, essas foram proibidas por quê? A fim de que a humanidade não se enredasse no método animal inferior de procriação. Então, ou seja, lembrando no ensinamento anterior, nós fomos criados à imagem de Deus e temos a capacidade de procriar de forma divina e imaculada, né? Mas também podemos enredar aí no método animal e inferior de procriação. A advertência era para que não reavivassem as lembranças bestiais arquivadas no subconsciente. Então, se foram criados primeiro os animais e a partir desses, né, retirados 2 almas para criar o primeiro casal humano, então nós temos lembranças bestiais arquivadas, né, no nosso subconsciente. Então, para que a gente não heredasse nesse método animal inferior de procriação, e foi proibida
esse estímulo, né, para que essa advertência, para que não se reavivassem essas lembranças bestiais arquivadas no nosso subconsciente. Mas essa proibição não foi atendida, e assim passamos a regredir à forma grosseira de procriação. Então, Adão e Eva caíram do estado de alegria celestial, né, essa bem-aventurança plena, que era natural ao homem perfeito original. Ao perceberem que estavam nus, perderam a sua consciência de imortalidade. Conforme a advertência de Deus, colocaram-se sobre as leis físicas, segundo as quais, ao nascimento do corpo, precisa seguir-se a morte do corpo. Então, vamos entender bem isso aqui, né? Então, eles caíram do quê? Do estado de alegria celestial, de bem-aventurança, que era natural ao homem perfeito, né? Eles viviam ali cooperativamente e perceberam que estavam nus, né? Que a gente pode entender como perderam a sua consciência de imortalidade. E conforme a advertência de Deus, colocaram-se sobre as leis físicas, né? Então estavam nas leis espirituais mais elevadas, vivendo ali nessa bem-aventurança, e colocaram-se a partir de então sobre as leis físicas. Então nós tínhamos, né, o livre-arbítrio, sempre temos o livre-arbítrio de nos colocarmos então sobre as leis, né, físicas, ou então nos mantermos mais elevados sobre as leis espirituais. Essas são então nosso poder de escolhas que nós temos a cada dia. E para isso a gente mais uma vez precisa ter essa meta bem clara, né? O que nós queremos aqui? Transcender as leis físicas, estar acima das leis físicas, né? Elevarmos-nos à condição espiritual, ou, né, e ficar aí estimulando, né, a nossa parte mais animal. Então, o que nós queremos? Voltar à causa suprema, ascender, ou ficar aí participando, vivendo, presos nas leis físicas? Continuando, Shri Yukteswar vai nos ensinar que o conhecimento do bem e do mal prometido a Eva, né, pela serpente, refere-se às experiências dualistas e opostas pelas quais todos os mortais sob o domínio de Maya precisam passar. Então, esse mundo de Maya, esse mundo da dualidade que todos nós vivemos, né, foi então prometido para Eva, esse conhecimento do bem e do mal. Caindo na ilusão pelo uso incorreto de sua razão, de seu sentimento ou consciência, Adão e Eva, o homem renuncia a seu direito de entrar no jardim celestial da divina autossuficiência. Então, caindo nessa ilusão, o homem renuncia ao seu direito de estar nesse jardim celestial de autossuficiência, né? E passa então a estar aí submetido às leis físicas. Então, o primeiro homem divino criado por Deus, tinha sua consciência centralizada no olho único, onipotente na testa, né? Os poderes onicriadores da vontade, mais uma vez focalizados neste ponto, perderam-se quando o homem começou a cultivar o solo de sua natureza física. Então, ele estava lá, ele tinha essa onipotência, né? Tinha esses poderes onicriadores, né? Usando a sua vontade para criar tudo, focalizados nesse ponto, nesse onipotente, né, na testa, e tudo isso se perdeu a partir do momento que ele escolheu cultivar então o solo da sua natureza física. Então, a responsabilidade pessoal de cada ser humano, concluindo essa parte, Shri Yukteswar diz, de cada um de nós é restituir aos nossos pais, ou natureza dual, a harmonia unificada no Éden. Então, essa nossa meta de buscarmos cultivar qual solo? Nosso solo espiritual ou nosso solo físico? E a reflexão que a gente pode fazer, né, em relação ao nosso cenário atual, eu estava até reflexionando, pensando que nós, dentro desse estímulo físico que nós temos hoje, né, a todo momento, se a gente for ver as redes sociais, o que mais bomba, né, são tudo voltado então para esse estímulo sexual. E a gente percebe que constata, né, que estatisticamente o que mais existe na internet hoje, o maior foco é na pornografia. Então é engraçado a gente pensar que nesse caso a gente até já superou os animais, né? Porque os animais continuam vivendo pelo seu instinto. Então eles têm ali a sua época do cio, né? Resolvem ali essa parte nessa época e pronto.
Agora o homem fica exposto, se ele não cuidar, 24 horas, né? Até as próprias crianças, a gente já ouviu falar de desenhos com objetos, né, fálicos, que sutilmente trazem, né, os próprios comerciais, sutilmente trazem esse estímulo sexual. Por quê? Porque é o mais forte, é o mais astuto, é o que mais vai prender a atenção. Então, por isso que a gente tem que ter essa meta, né, essa atenção mais voltado então para o laço, nossa consciência divina, para buscar essa consciência divina, para que a gente possa então contribuir com a humanidade e de a gente voltar então à nossa constituição divina e menos, né, focado então nessa parte, nosso sentido sexual. Então, se nós olharmos o cenário atual, né, é realmente bizarro o que a gente vê, né, seres humanos praticamente animalizados, né, querendo fortemente atrair novos adeptos para isso, para dizer, é isso aqui, esse é o caminho, vamos lá, né? A gente só vive uma vez, vamos viver, né, todos os sentidos, né, mais profundamente possível. Então, quando, na verdade, esse é o caminho contrário da nossa retomada, da nossa consciência crística, de que nós somos seres divinos, onicriadores. E sobre consciência crística, já encerrando aqui, já indo para os finalmente da nossa live, né? Ele cita mais à frente de João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Jesus jamais disse que ele era o único Filho de Deus, e sim que nenhum homem pode atingir o absoluto acima de qualificações, o Pai transcendental, além da criação, antes de manifestar o Filho, ou seja, consciência crística, atuante dentro da criação. Então Jesus em nenhum momento disse que ele era o único Filho de Deus, e sim de que nenhum homem poderia atingir esse absoluto, esse acima de qualificações, que não tem como a gente qualificá-lo, esse Pai transcendental que está acima de toda a criação, antes de manifestar o Filho, essa nossa consciência crística. Então essa deve ser a nossa principal meta, buscar essa consciência crística, manifestar essa consciência crística, para que a gente consiga atingir o Pai. É a partir dessa consciência crística que nós vamos conseguir então ter acesso a esse Pai que está acima de toda a criação. Não tem como nós, seres humanos, pelo nosso ego, pelo nosso pequeno ego, pela nossa pequena potencial aqui, conseguir ter acesso a esse Pai infinito, né? Onipresente, onisciente, a não ser que a gente consiga estimular, manifestar essa nossa consciência crística. Então Jesus, que atingira plenamente essa consciência crística, com ela se identificava, visto que seu próprio ego há muito já fora dissolvido. Então ele já estava plenamente, né, unido à sua consciência crística, e só com ela se identificava. Mais uma vez, essa questão de identificação. Com que nós estamos nos identificando? Com o nosso corpo físico, buscando satisfazê-lo ao máximo, o nosso ego, né, buscando fazer com que ele apareça o máximo possível e seja o responsável, né, receba as honras sobre tudo que nós fazemos, né? E aí a gente vai estar cada vez mais longe dessa nossa consciência crística que nos liga ao Criador. E é interessante que no Bhagavad Gita diz o seguinte também: mesmo quando nós fazemos algo bom, se nós atribuímos esse ato ao nosso próprio ego, também esse ato bom esse karma bom também vai fazer com que nós retornemos aqui, que a gente vai falar em seguida sobre reencarnação. Então tudo nós precisamos dar graças, dar glória a Deus, né? Atribuir essa nossa potencial à capacidade que nos foi dada, né? Não que nosso próprio esforço, nosso próprio eu, nosso pequeno eu que está aqui com essa personalidade, né? se trabalhando e vivendo. Então Jesus nos deu esse exemplo, né, dessa plena unidade da consciência crística, que somente com ela ele se identificava, e por isso, né, visto que o seu próprio ego há muito tempo já havia se dissolvido. Então, quando Paulo escreveu Deus criou todas as coisas por Jesus Cristo, né, em Efésios capítulo 3, versículo 9, e quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, em João capítulo 8, 58, ele quer dizer, a pura essência dessas palavras é a impessoalidade.
Ele não está falando daquele corpo de Jesus Cristo, né, que sempre existiu, mas sim essa essência, né, essa consciência crística que sempre esteve aí, sempre existiu. A partir dela que tudo foi criado. Então, todos os homens foram divinamente criados, algum dia deverão obedecer ao mandamento de Cristo, né, de voltar a essa consciência crística. E aí, citando Mateus, capítulo 5, versículo 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. E aí, para encerrar, ele fala no finalzinho sobre a reencarnação, no finalzinho ainda desse capítulo que ainda fala sobre a astrologia, né? Ele fala o seguinte, que a doutrina da reencarnação, ela existia, inclusive na religião católica, né? E ela passou a ser considerada heresia, foram tirados alguns textos da Bíblia, a gente ouve falar disso, né? Foi considerada heresia em 553 depois de Cristo, no segundo concílio de Constantinopla. Aí é interessante que a concepção que eles tiveram, né, os grandes, né, responsáveis por essa consideração de heresia, de que o palco no espaço e no tempo amplo demais seria, então, a reencarnação nos daria um palco no espaço e no tempo amplo demais para encorajar os católicos, né, à salvação imediata. Então é interessante que me veio à mente assim uma técnica de vendas, né, que com muito respeito a toda a religião católica, né, de vez em quando a gente também frequenta, gosta bastante, mas essa decisão que foi feita aí em 553 depois de Cristo, de desconsiderar a reencarnação, porque daria um espaço, né, de tempo muito grande para encorajar a pessoa a querer se salvar naquele momento. Que ela poderia pensar, não, eu tenho outras vidas, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, depois eu vejo isso, né? Tenho a eternidade para eu resolver essa situação. Então, para que isso não acontecesse, para que encorajá-los, né, a salvação imediata, foi desconsiderada a reencarnação. Só que o que aconteceu? Milhões de pessoas, né, não utilizam a sua vida única para buscar Deus, e sim para desfrutar o mundo, né, para fazer o máximo que puder, já que eu tenho uma vida única, já não considerando uma reencarnação. E segundo o ensinamento aqui que Yogananda nos traz, a verdade é que o homem reencarna na Terra até reconquistar conscientemente sua condição de filho de Deus, né? Então, que cada vez mais a gente esteja dentro dessa meta, cada vez mais rápido nós estejamos conscientes de que essa é a nossa meta, né? Nossa condição, reconquistar conscientemente a nossa condição de filho de Deus. Então, para isso nós estamos aqui, espero que você continue. Se você gostou, curta, compartilha e comenta aqui comigo. Fica com Deus, até o próximo vídeo.